Saudações, amados irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo na Escola de Profecia. Bem-vindo a mais uma atualização profética. Nós estamos aqui para acompanhar os eventos finais da profecia bíblica, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E agora, irmãos, uma coisa estranha aconteceu nos Estados Unidos da América alguns dias atrás. Uma coisa misteriosa, conforme eles vão nos mostrar aqui. Queridos, eu queria gravar esta atualização ontem e hoje mais cedo, mas as coisas não deram certo. As coisas não estão dando certo para eu gravar esta atualização, mas graças a Deus espero que desta vez tudo possa correr bem e que essa mensagem chegue clara para todos. Por favor, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com seu irmão, pois esta atualização é muito importante para estes últimos dias. Queridos, no livro de Efésios, capítulo 6, o verso número 12 até o verso número 13, a palavra de Deus nos diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, que não são seres humanos, são demônios, Satanás e seus demônios, certo? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Queridos, nós vivemos nos últimos dias. Nós vivemos no tempo do engano. Satanás está preparando um grande engano para o mundo. Uma coisa estranha aconteceu na América, mas antes de mostrar esta coisa estranha, quero vos mostrar outra coisa estranha. Vemos aqui, bem rápido, 9 de junho de 2023. Misteriosas linhagens de Covid-19 nos esgotos dos Estados Unidos da América podem oferecer pistas para infecções crônicas. Bem, vamos passar por isso apenas só para vos mostrar que a situação não passou, não, como muitos dizem. A situação não melhorou nada. Agora vejam aqui, amados irmãos, isto é de 8 de junho de 2023. Vejam aqui, da CNN, é dito: polícia de Las Vegas responde à denúncia de criatura de 3 metros no quintal após clarão verde no céu. Houve um clarão verde no céu de Las Vegas. As pessoas ficaram atentas para aquilo. Alguns minutos depois, 40 minutos depois, uma família diz que viu seres de 3 metros no seu quintal, alienígenas, olhando para eles. Queridos, vocês estão vendo coisas tão espantosas, assustadoras. De fato, a palavra de Deus nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 13, que a América, a segunda besta, também fará descer fogo do céu à vista dos homens. E por estes fogos do céu, estas maravilhas, estas coisas espantosas, seduzirão o mundo a formar a imagem da primeira besta. Queridos irmãos, lemos aqui. A Polícia Metropolitana de Las Vegas divulgou imagens da câmera corporal mostrando um objeto misterioso no céu. Mais tarde, uma família relatou que tinha visitantes não humanos em seu quintal. Queridos, isto é muito sério. Vemos, está aqui, 7 de junho também. Família de Las Vegas afirma ter visto alienígenas depois que vários relataram algo caindo do céu. Queridos irmãos, as pessoas estão vendo coisas ultimamente. Como o inimigo está lentamente colocando na mente das pessoas estas coisas, manifestações sobrenaturais. E será esse argumento, irmãos, que ele... Argumento não, será essa estratégia que Satanás usará nos últimos dias para enganar o mundo. Manifestações sobrenaturais, certo? Não esqueçam, Apocalipse 13. Fará descer fogo do céu à vista dos homens. Vemos aqui, amados irmãos, é dito: uma família de Las Vegas afirma que algo caiu em seu quintal, levando-os a ligar para o 911 sobre seres não humanos. O fato é que, diz aqui o jornal, o fato é que desta vez várias pessoas viram, vejam aqui a imagem, amados irmãos, o clarão no céu noturno de Las Vegas. Muitas pessoas viram. A família disse que viu seres não humanos. Vemos aqui, amados irmãos, é dito:
Fontes dizem aos investigadores desta televisão, deste site de notícias, que é provável que algo tenha caído no quintal. Mas exatamente o que foi não ficou claro mais de um mês depois. Então, isto aconteceu no mês passado, mas estão divulgando agora isto nas televisões, nos sites de notícias, estão divulgando agora, porque dizem que já descobriram o que isso é. Vemos, é dito, o vídeo do drone mostrou uma marca circular na terra. Cerca de 40 minutos depois, um homem ligou para o 911 dizendo que ele e sua família viram algo cair do céu e que havia duas coisas se movendo em seu quintal no Vale Noroeste. Amados irmãos, só para vos fazer compreender aqui um pouco. A palavra de Deus nos diz que algo caiu do céu. Ou alguém caiu do céu. Quem? É isso mesmo. Satanás caiu do céu. Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então você já vê que isto tem um cheiro misterioso, um cheiro diabólico, um cheiro satânico. Vemos aqui, amados irmãos, a pessoa que ligou para a polícia disse o seguinte, há uma pessoa de 2,5 metros ao lado dele e outra está dentro de nós e tem olhos grandes e está olhando para nós. E ainda está lá, disse a pessoa que ligou a um despachante. Ele também disse, no meu quintal, juro por Deus que isso não é uma piada. Na verdade é. Estamos apavorados. Estamos apavorados. Agora, irmãos, o próprio policial também ficou apavorado. Caminhando para lá, ele disse que sentiu um calafrio. Amados irmãos, é dito. Os investigadores obtidos mostram que vários outros membros da família confirmaram o avistamento à polícia. Aqui está então. Estou tão nervoso agora, disse um policial, enquanto se preparava para dirigir até a casa. Ele disse, estou com frio na barriga, mano. Vi uma estrela cadente e agora essas pessoas dizem que há alienígenas em seu quintal. Os próprios polícias estão com medo. Eu partilhei com vocês já há alguns dias atrás aquele mistério da Zona 51 ou da Área 51, onde disseram que, há alguns anos atrás, um disco voador aterrissou e não teve nenhum dano, e que durante algum tempo eles estiveram trabalhando com um alienígena chamado J-Rod. Eu mostrei para vocês. J-Rod, que ajudou, inclusive, a criar algumas armas. Amados irmãos, será que existem realmente seres de outros mundos? Será mesmo que existem alienígenas, seres de outros mundos que estão visitando a Terra? Eu quero ler algumas passagens aqui da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia para que isto fique bem claro, amados irmãos. Para que isto fique bem claro. Vamos primeiro a Colossenses, capítulo 1, verso 16. Escute o que a Palavra de Deus diz. Colossenses 16, 1, verso 16. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Agora veja o verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A palavra de Deus está nos dizendo que Jesus Cristo é o autor da vida. Ele criou tronos, ele criou soberanias, ele criou poderes e autoridades, ele criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis, tanto no céu quanto na terra. Então temos Deus como criador de todo o universo. Agora o livro de Hebreus, venha comigo para Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 1, o verso 14, diz assim a palavra de Deus. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem são os anjos? Anjos são espíritos ministradores. Eles são enviados para a terra para fazer o bem, para proteger, para conduzir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Agora, além desses dois versos, encontramos também no livro de Jó, capítulo 1, de fato, a existência de seres
de outros mundos não caídos. Jó, estou falando aqui de forma bem superficial, diríamos talvez num sábado para entrarmos na profundidade. Jó, capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos, a minha versão, que é a nova versão internacional, diz os anjos, mas no rodapé diz também que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. Quem são esses filhos de Deus que vieram apresentar-se perante o Senhor? Queridos, seres de outros mundos não caídos. E esses seres não podem entrar em comunicação com o mundo caído. Os anjos, embora estejam presentes no nosso meio, não podem ser vistos por seres humanos caídos. Está isto claro? Lemos aqui uma passagem no livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White falando sobre esses outros seres que Deus criou no universo. Falando sobre o momento em que Jesus foi levado ao céu depois de sua ressurreição. Ela diz que há o trono e no trono dele o arco-íris da promessa. Há querubins e serafins. Os comandantes das hóstias dos anjos, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos estão reunidos. Então, ela faz uma lista de anjos, querubins, serafins, representantes de mundos não caídos. O concílio celestial diante do qual Lúcifer acusara Deus e seu filho, os representantes daqueles reinos sem pecado, sobre os quais Satanás pensava estabelecer seu domínio, todos estão lá para acolher o Redentor do mundo. Existem mundos não caídos, seres de outros mundos, criados por Deus. E estes não podem entrar em comunicação com a raça humana caída. Por quê? Porque eles não pecaram. Estão incontaminados. Os anjos, embora estejam aqui conosco, não podem ser visíveis aos olhos humanos. Satanás é descrito como o enganador, aquele que caiu do céu e que fará descer do céu um fogo para enganar os que habitam sobre a terra. Satanás não tem poder de criar vida, de dar vida, porque ele é uma criatura. O que é que ele faz? Amalgamação de seres. Uma confusão de seres. Vemos aqui uma passagem. Ellen White diz: todas as espécies de animais que Deus criou foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, então vejam bem, há espécies que não foi Deus quem criou, foi o próprio Satanás, usando que técnica? Amalgamação de seres. Foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio, houve amálgama de homem e animal e besta, como pode ser visto nas variedades quase infinitas de espécies de animais e em certas raças de homens. Amalgamação de seres, criando monstros que não foram projetados por Deus na criação. Vemos outra. Mas se havia um pecado acima do outro que exigia a destruição da raça pelo dilúvio, era o crime de quê, irmãos? Era o crime básico da amalgamação do homem e da besta, ou seja, junção de homem e animal, formando um novo ser. Isto é amalgamação. Isto é invenção de Satanás, queridos irmãos. Não existem extraterrestres, seres de outros mundos que não pecaram, que vêm à Terra com cabeça verde, com olhos redondos para assustar as pessoas à noite. Isso não existe. Isto é amalgamação de seres, invenção de Satanás, amados irmãos, preparando o mundo para o grande engano. Vejam aqui. Era o crime básico de amalgamação do homem e da besta que desfigurava a imagem de Deus e causava confusão em toda a parte. Sim, causava confusão em toda a parte. Está causando confusão nos dias de hoje. Vemos outra passagem. Não é difícil para os anjos, neste caso anjos maus, tornar essas representações visíveis aos humanos. E ela diz que essas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional à medida que nos aproximamos do fim do tempo. Queridos, fiquemos calmos e tranquilos. O que está sendo propagado aí nas mídias sociais, discos voadores, nos desenhos animados, extraterrestres, é uma forma de preparar o mundo para a vinda do falso Cristo, que virá para enganar o mundo inteiro com seu poder operador de milagres. Estes objetos que voam por aí são criados pelo ser humano.
esses seres aparentemente não humanos é uma invenção de Satanás. Junção de seres, amalgamação de seres. São criados em laboratórios para assustar as pessoas, para enganar as pessoas, irmãos. Vejam aqui, eu quero ler uma passagem. Já havia citado essa passagem, vou voltar a ler. Apocalipse capítulo 13, versos 12 e 14. Verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, quem? Os Estados Unidos da América, sim? E em nome dela, e fazia com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Que a América vai fazer com que toda a terra adore Roma, sim? Verso 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, diante dos homens. Verso 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida a espada e contudo revivera. Claro que podemos aplicar esse texto num contexto um pouco mais coerente e específico, mas também nós podemos aplicar ao que está acontecendo agora. Manifestações sobrenaturais descendo do céu. Tudo isto para preparar o mundo a aderir à marca da besta. Preparar o mundo a aderir à imagem da besta. Queridos irmãos, nós vivemos no tempo do grande engano. E Ellen White diz no livro Grande Conflito: com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Queridos, não sejamos enganados. Firmemos os nossos pés na palavra de Deus. Eu verei em mais uma atualização, pela graça de Deus, daqui a pouco. Até breve.